da região do Alto Tietê. De 30 de setembro a 10 de novembro, você confere os candidatos às prefeituras no Coliseu da Guardiã. Música e informação na palma da sua mão. A Guardiã da Notícia. A Guardiã da Notícia. A Casa Coffee, uma loja de cafés especiais com torrefação própria. Aprecie o melhor café em São Caetano do Sul. Compre pelo WhatsApp 11 97286 8261. A Casa Coffee, cafés especiais. A Guardiã da Notícia. Música e informação na palma da sua mão. A Guardiã da Notícia. Você já treinou em uma academia onde todo o seu time é formado por guerreiros? Loyalty Team Martial Arts, Jiu-Jitsu, Equipe in Fight, Mestre Lourenço Filho, Muay Thai. E para aqueles que desejam perder as gordurinhas, definir o shape, treinamento funcional. Avenida Rio Branco, 522, Mauá. Loyalty Team Martial Arts. A sua mente e o seu corpo conectados na mesma vibração. A Guardiã da Notícia. Música, informação. A Guardiã da Notícia. Na palma da sua mão. Programa Cidadão Nordestino. Olá, eu sou Moreira de Acopiara e estarei aqui na rádio A Guardiã da Notícia todos os domingos das 10 às 11 da manhã, falando de cultura popular do Nordeste, cantoria, cordel, embolada e tudo da cultura nordestina. Programa Cidadão Nordestino. Apresentação Moreira de Acopiara. Música e informação na palma da sua mão. A Guardiã da Notícia. Música e informação na palma da sua mão. A Guardiã da Notícia. Rei do Mármore. Excelência em qualidade para pias, mesas, bancadas e até escadas. O melhor em pedras para o design da sua arquitetura. Cartela de cores arrojada e moderna, de acordo com lançamentos de mercado. Conheça já os nossos produtos e solicite um consultor para o seu orçamento. 011 95437 9514. Rei do Mármore. Elegância com a essência das pedras. A Guardiã. Música. A Guardiã. Informação. A Guardiã da Notícia. Na palma da sua mão. Começa agora. Guardiã da Bola. Um resumo geral do futebol. Muito boa noite a todos, são 20 horas em ponto horário de Brasília e estamos aqui para mais um Guardiã da Bola na rádio A Guardiã da Notícia. Para você que nos acompanha no Facebook, muito boa noite e também pelo nosso site www.aguardiandanoticia.com.br e pelo aplicativo, só baixar lá pelo Play Store Guardiã da Notícia e ficar por dentro de toda a programação da rádio. Igor, boa noite, obrigado pela participação mais uma vez. Podemos começar comentando sobre os jogos de ontem ou você vai passar a vez hoje? Não, só pincela os resultados aí e a gente vai falar com o convidado. Você vai falar com o convidado. Ontem o nosso amigo Elvio, que esteve aqui com a gente, até agradecer a presença dele, não ficou muito feliz com a cobrança de pênalti do William Bigode, que fez o gol de empate, diminuiu 2-1, tinha a chance de fazer o gol de empate, perdeu um gol na cara, né? E tivemos a lei do ex-inversa, né? O Diego Cavalieri pegando um pênalti ontem com o Palmeiras e o Palmeiras perdendo pro Botafogo, que tá brigando pra não cair. Você ficou pistola ou não? Acho que agora cai por terra, né, esse negócio dessa falsa invencibilidade, né? Essa invencibilidade mentirosa que eu sempre falei aqui. Já deu isso aí, né? Já foi. Já foi, cara. O time não tá jogando nada. Já tá na hora de mudar. E o Elvio falou uma coisa ontem que eu percebi bastante no jogo ontem, o time vai pra frente e depois volta, né? Começa a tocar a bola pra trás. Cara, isso deve irritar bastante a torcida do Palmeiras, né? Aquele toque entre o goleiro e a defesa que é padrão, né? O Everton toca pro Felipe Melo, que toca pro Patrick, que olha pra trás, toca de volta pro Felipe Melo. Exatamente. Volta. Aí fica, cara, não fica sai nessa disso. vai e volta e não tem objetivo, né? Exatamente, o meio pra frente não funciona. Não funciona por causa disso. E no final de semana, daqui a pouco a gente vai falar dos jogos do fim de semana, o Palmeiras já tem um clássico pela frente, então não tá vida fácil pro Luxo, né? Sábado já tem o São Paulo pela frente. E só uma coisa, eu cheguei a uma conclusão, que a gente não entende nada de futebol, porque todo palpite que a gente dá aqui dá errado. Ontem eu falei 1-0 Palmeiras,
A gente apostou que o Atlético... Empatar, né? Não, e que poderia ser uma surpresa em cima do São Paulo. Sim, o Atlético Goianiense tomou 3. Exatamente. Falamos bem do esporte. Do esporte, o Atlético Mineiro, cara. Exatamente. Em Fortaleza a gente achou que... Pelo menos eu chutei o empate. O Everton também chutou em pé. Então. E perdeu. Só eu apostei no Galo e foi 2-1 pro Fortaleza. O Rogério Ceni tá fazendo milagre lá no Ceará. E o Palmeiras que podia alcançar ali, né, com um jogo a menos o Atlético, não fez a parte dele. Né? Perdeu a chance, né? O que o Elvio falou, cara, ponto besta. Tá perdendo ponto besta. Exatamente. Antes de apresentar o nosso convidado de hoje, vamos relembrar os jogos da rodada. O Corinthians empatou 1-1 com o Santos. O Avelar, que hoje é o melhor jogador do Corinthians, talvez saiu machucado e só volta depois do Brasileirão, só volta em fevereiro. Então o Corinthians perde aí Danilo Avelar, que salvou o Corinthians da derrota contra o Atlético Goianiense, salvando um gol em cima da linha. E ontem, contra o Santos, fez o gol do empate. Então o Avelar está sendo um dos melhores jogadores do Corinthians, aí, o mais regular, né? Não é um jogador bem tecnicamente, mas é um jogador voluntarioso. Né? Quem ressuscitou ele foi o Palmeiras, né? Foi pra Palmeiras. Variar. O Palmeiras gosta de ressuscitar alguns jogadores às vezes, e o Avelar fez um gol contra o Palmeiras quando ele estava sendo mais criticado no Corinthians, né? E depois disso ele acabou tendo bons jogos. Agora como zagueiro parece que está tendo uma boa sequência, acho que fez uma boa dupla com o Gil. O jogo virou para ele, né? O jogo virou, mas agora infelizmente o Avelar, que já tá indo para 36 anos, teve uma contusão séria, rompeu o ligamento cruzado do joelho e vai ter que ficar de molho um bom tempo. O Corinthians com desfalque importante. O Bahia do Mano Menezes venceu e convenceu, 3-0 em cima do Vasco da Gama. O Flamengo, com o show do Pedro, que está jogando muita bola, venceu também o Sport por 3-0. O Sport que conseguiu segurar bem na primeira etapa, mas cansou no segundo tempo e tomou 3 gols logo. Em 20 minutos de jogo já estava 3-0 para o Flamengo no segundo tempo. O Grêmio teve uma vitória importante contra o Curitiba, 2-1. O Renato Gaúcho está mais tranquilo agora, já que o Grêmio estava focado na Copa Libertadores. O São Paulo, que o Igor falou, ganhou do Atlético Goianiense por 3-0. A gente que imaginou que o Wagner Mancini ia conseguir surpreender. Então, São Paulo ganha de 3-0 e já está ali nas 4 primeiras colocações. São Paulo que também está iludindo o seu torcedor com esses resultados, às vezes. Né? E aí, será que... depois a gente fala de sábado, vai, segue aí. Goiás 2, Fluminense 4. Bom resultado do Fluminense, vencendo o Lanterna Goiás fora de casa. O jogo, falamos, Botafogo 2-1 no Palmeiras. O Fortaleza ganhou do Galo por 2-1, Fortaleza vindo bem, o Leão do PC. E agora no intervalo está jogando Atlético Paranaense e Ceará 0-0 na Arena da Baixada. Ó, atualizado aqui, Série B, o Cruzeiro... Eu ia falar isso agora. Tomou 2-1 aqui do Sampaio Correia. Cruzeiro que está entrando na zona de abaixamento novamente, perdendo para o Sampaio Correia em pleno Mineirão. 2-1 para o Sampaio Correia, a Bolívia querida vencendo o Cruzeiro em pleno Mineirão. Cruzeiro extremamente em crise. Fazendo uma pontuação, a pior pontuação dos grandes, né? Dos times grandes que foram para a Série B. Talvez seremos Cruzeiro mais um ano aí na segundona. Mas é um torneio tranquilo, se embalar, ainda consegue chegar ali nas cabeças. Tão bagunçado. Mas para cair para a Série C tem que fazer muito esforço, né? Será? Eu não sei. Tem que fazer muito esforço. No papel, o time é o melhor que tem ali, né? Um bom time. Perdeu alguns jogadores, mas é um time muito qualificado ainda do Cruzeiro. Zezé, bom dia, cara. Daqui a pouco, às 21 horas, teremos Red Bull Bragantino e Internacional lá no Nabi Abichedi. Jogo lá em Bragança Paulista. É um jogo bom também para assistir, porque o Internacional tá lutando aí para tentar ficar perto do G4. Cabeças, né? E o Bragantino para não cair. Detalhe que o Bragantino era tido como bicho-papão do Brasileiro de 2020, Não, né? E no Paulista parecia que já tava ali com a taça na mão praticamente. Exatamente. Né? Tá capengando ali, tá em 19º. Exatamente. Aproveitar e colocar na nossa roda de conversa aqui um jogador que eu acho que caberia em muitos times aí, viu, Igor? Um jogador bom, volante raiz, sabe jogar muito bem ali na posição. Tem time que tá precisando de volante hoje. O meu não. Volante não, chega de volante. O Palmeiras tá cheio de volante. Precisa de meia. Ele pode fazer improvisado, então. Então beleza. Só que eu não sei se ele ia cair bem naquela camisa, porque ele não torce pra esse time, não, viu? Ele não ia dar vida também. Hoje eu tenho o prazer de receber aqui um querido amigo, grande jogador, uma pessoa de melhor qualidade. A gente brinca que ele é mais tatuador ou jogador, não sei. Os dois, eu não sei, é difícil, viu, um cara fazer duas coisas bem assim, porque tatuar não é fácil e jogar bola muito menos, então
Hoje eu tenho o prazer de receber aqui o Henrique Campos, jogador, volante, teve passagens recentes aí pela Mocidade, tanto em 16 como agora, e por onde passou e quando passou na Mocidade foi campeão. Então tenho aqui o prazer de anunciar e agradecer a sua presença hoje aqui, Henrique. Obrigado por estar aqui no Guardiã da Bola, boa noite e seja bem-vindo ao nosso programa. Queria desejar uma boa noite para todo mundo, né? Agradecer o convite desde já e me sinto honrado de estar aqui. E como a pergunta que você fez, falo que como jogador eu sou um ótimo tatuador. Legal, e gostou da rodada de ontem? Assistiu o seu time jogando, que eu não vou falar como dar spoiler. Difícil, né, falar do meu time jogando, porque eu acho que não tá jogando, né? Eu acho que tá faltando muita coisa pro meu time mostrar futebol, por eles serem profissionais e ter que despontar. Eu acho que tá faltando muito. Eu acho que não é nem digno de falar que tá jogando futebol. Dá pra falar o nome do time? Acho que já sabe. Eu sou corintiano, né? A gente vê aí o Palmeiras perdendo, mas não tá tão triste quanto a gente corintiana aí, que tá difícil, porque são muitos jogos sem você ver uma identidade, né? Nem na várzea, tem vezes que você vai jogar bola na várzea, você sabe como outro time joga, né? Você já sabe como outro time joga. Já o Corinthians você não sabe o que esperar. Não tem uma sequência, não tem uma jogada que você já sabe que pode vir a acontecer, né? Não tem jogadores que faz algo diferente, então é bem difícil aí torcer. Hoje tá bem difícil torcer pro Corinthians, mas quem é corintiano não adianta. Não tem jeito. Torce até o final. Começa o jogo, assiste e torce, né? Mas é difícil mesmo de assistir. Se alguém quer dormir, acho que o jogo do Corinthians tá um bom pedido, né? Que você põe um jogo e é um jogo sonolento, é um jogo que não tem ritmo nenhum, né? Parece que eles estão voltando agora. Todo jogo parece que está voltando de pré-temporada. E o Corinthians acho que precisa de um treinador. Com certeza. E a torcida pediu. Qual nome você acha que cairia bem no Corinthians? Tá difícil também o mercado? Tá difícil. Falar que nem falou Dorival Júnior, mas é um treinador que estão falando que ele só tem o status de treinador, mas quem comanda não é ele, né? Aí falam de Dunga, que está muito tempo fora do mercado, né, como treinador. Sim. Então, é complicado. Eu acho que o nome que eu mais gostaria de ver, sendo corintiano, mas ver no Corinthians é o Rogério Ceni, né, mas por toda a passagem dele pelo São Paulo, acho que é difícil ele aceitar um convite desse. Mas é um cara que eu acho que conseguiria tirar o leite de pedra, que é resgatar a confiança dos jogadores que tem lá, porque não é um elenco ruim. Só acho que é mal administrado. Eu concordo, o Rogério Ceni é um dos melhores treinadores em atividade do futebol brasileiro, é da safra nova. Eu acho que o Rogério Ceni tem futuro, foi queimado no São Paulo, né? Poderia ter ido melhor no São Paulo. Infelizmente teria muita rejeição, tanto da torcida do Corinthians, né, em grande parte, como acho que o Rogério Ceni não viria para o Corinthians nem para o Palmeiras, como ele disse uma vez, né? Ele falou que só treinaria o São Paulo aqui na capital, mas eu acho que seria um bom nome. Um grande nome. E é uma aposta, né? Ele tá jogando pra cima no Fortaleza, é um futebol ofensivo que todo mundo cobra hoje um jogo mais ofensivo, e o Fortaleza, sem muitas peças, consegue fazer esse jogo ofensivo. E no campeonato, o que você tá achando? Quem você acha que fica com caneco? Tá muito cedo ainda, o Campeonato Brasileiro que sempre tem muita surpresa na reta final, você acha que vai ficar mesmo que esses times estão à frente, ou podemos ter uma surpresinha esse ano? Não, surpresa eu acho que não. Eu acho que o único time que está abaixo da tabela, que não estaria ali, é o Grêmio, né? Que eu acho que tem um elenco, um plantel e um treinador de muito prestígio, né? Então é o Grêmio, eu acho que é o único time que está fora de onde deveria estar. Mas eu acho que quem leva de novo é o Flamengo, porque quando os Cobra Criada voltar, um time que mesmo sem o elenco titular já consegue fazer bons jogos, quando voltar todos os titulares é impossível bater os caras se eles quiserem jogar bola. É muito forte, né? Você vê o Gabigol sai entre o Pedro, e o Pedro vai e faz 5 gols em 5 jogos, então acho que é uma média muito forte para um atacante. Aí tem o Bruno Henrique voltando, aí depois entra o Thiago Maia, o Gerson volta a jogar, o Flamengo sempre tem o menino do Goiás, que também... O Michael. Que é muito bom. No contra o próprio Palmeiras, apareceu um monte de moleque bom da base no Flamengo, foi até surpreendente, apareceu o goleiro muito bom, que está até hoje, um zagueiro muito bom, que não fez falta nenhuma, o Rodrigo Caio, e o zagueiro do Atlético Paranaense, o Léo Pereira. Então o Flamengo realmente, acho que também chega. E sabe contratar. Eu acho que eles analisam mesmo o que o Flamengo precisa naquele momento, quando eles vão fazer uma contratação. Sim. Então, que nem o zagueiro do Atlético Paranaense era um zagueiro bom, mas se você for ver em cima de mídia, ele não tinha nenhuma, assim, dos outros times também quererem ele.
né? E o Flamengo foi lá, um zagueiro de qualidade, assim como o do Santos também, que eles levaram, né? Então consegue trazer... Fez o gol ontem, inclusive. Então eu acho que o Flamengo hoje, o pessoal que trabalha na parte de contratação analisa muito bem o desempenho de acordo com o Flamengo, né? Não igual, vamos colocar o exemplo do Corinthians, que contratou um grande jogador, mas não para o sistema de jogo que o Corinthians tem. Eu acho que o Luan não se encaixa dentro do jogo do Corinthians. Mas eu ainda acho ele um excelente jogador, mesmo não conseguindo despontar no Corinthians, eu acho ele um bom jogador. E eu até falo o porquê que eu vejo as características dele, né? Que ele é um jogador que precisa de aproximação, porque ele tem um bom passe, tem um bom chute, tem uma visão de jogo diferenciada. Mas para isso tem que ter aquele motorzinho que corre para ele, que na hora que vai dar um passe para ele não seja quadrado, e sim um passe mais redondo. E isso não acontece no Corinthians. Exatamente. Renato Gaúcho montou um time para o Luan também na época, né? Depois o Cebolinha acabou tomando o protagonismo dele, mas foi um time pro Luan e ali a Libertadores, em 2017 ele conseguiu jogar muito bem. Vocês dois não acham que o Jadson deveria ser reintegrado? Depois daquela foto lá, eu acho que ele seria muito bem integrado a um churrasco. Eu gosto muito do Jadson, acho ele um grande jogador. Não vinha fazendo uma boa temporada, depois até o Henrique pode falar melhor como jogador. Ele não vinha fazendo uma boa temporada já em 2019, mas teve problema com o Carille. Depois o ano praticamente foi perdido pelo Corinthians, mas o Jadson, ele é um grande jogador. Eu acho que no meio, se ele tivesse em ritmo, em forma, seria um grande jogador. Mas ele, para o Corinthians, para o atual, respondendo a pergunta do Igor. Mas a gente viu o Jadson, não sei se chegou a ver a foto que ele postou semana passada, se não me engano, faz uns 15 dias. Uma mistura de André Sanches com... Tava até meio desconfigurado o rosto dele, né? Ele tem bastante furinho também no rosto, igual o Andrés. Tava inchadinho, né? Podemos dizer assim. Acho que tá usufruindo um pouquinho do dinheiro que ganhou, mas acho que já era pro Jadson, acabava virando ex-jogador. Eu acho que é difícil o cara recuperar a forma física com a idade dele. Não sei o que você acha, Henrique. Não, eu penso a mesma coisa. O Jadson, acho que ele ganhou o que tinha que ganhar, né? E agora o futebol para ele realmente já virou lazer, né? E eu acho que pro nível profissional não pode ser levado dessa forma. E assim eu vejo até muitas vezes na várzea, jogadores que são das antigas tendo um valor, um nome, um prestígio, e por conta disso os novos, né? Os novos jogadores não despontam, não têm oportunidade por conta desses jogadores que eu acabo vendo como um pouco de egoísmo aí. Porque falar de dinheiro para esses caras profissionais, eu acho que já não precisa tanto, né? Eles já conseguem fazer a vida que precisa. Eu acho que eles tinham que ser mais exemplo para os novos que chegam, que os novos, o único exemplo que eles tiram hoje no profissional é da grana, mas não do futebol em si. Sim, eu acho que isso da entrega, né? Da entrega, de realmente mostrar o valor de uma camisa assim quando você tem a oportunidade, né? E hoje, com esse mercado que o jogador faz 2 jogos bons já vai embora, é muito complicado. Eu né? concordo. E eu falo que na várzea é muito parecido. Tem jogadores aí que ganham 2 jogos e postam no Facebook um monte de foto e parece que ele é o melhor jogador que tem. Né? Eu falo isso porque eu sou um pouco, não indignado, mas eu escuto muitos atletas como eu, né, que eu vejo que não tem mídia nenhuma, né, e já teve o privilégio de ganhar bastante campeonatos aí, e jogadores que só tem fotos bonitas no Facebook, faz um jogo bom, depois os outros 3 é os cabeça de bagre que corre para ele pro resultado vir, e não tem valor. Eu acho que no profissional tá tendo a mesma coisa, assim. Até porque a várzea, como você disse, hoje é um semi-profissional, né? Então o cara tem que se dedicar da mesma forma. E às vezes o jogador fica só ali na sombra, né? Como dizem. Então eu concordo, acho que o Jadson é isso. Acho que o Corinthians pode até planejar, quando voltar a torcida, um jogo festivo lá para ele. Até um agradecimento. Né? Uma homenagem, eu acho que isso merece. Um jogo festivo lá, faz uma festa para ele. E para encerrar, ele e o Ralf, que o Ralf tá jogando ainda, mas acabou saindo pelas portas dos fundos, né? Por causa do Thiago Nunes, que chegou já tirando os dois. Então eu acho que os dois merecem um jogo de despedida. Assim como o Danilo já não vinha, né? O Danilo já não conseguia vir rendendo. É engraçado, o futebol ele é muito rápido, né? É muito rápido. Passa muito rápido. Daqui a pouco a gente vai falar mais de futebol profissional no final. Vamos falar da rodada do fim de semana, viu, Igor? Então falaremos do seu Palmeiras, eu vou querer o seu Pitago e seu palpite pro jogo do fim de semana. A gente faz um palpitão para os jogos do fim de semana com a participação do Henrique. Henrique, agradecer mais uma vez a sua presença. Agora a gente vai falar, como se diz, de futebol de várzea. Queria que você se apresentasse para quem não te conhece, aí que está acompanhando o Guardião da Bola, o seu nome, idade,
equipes aí, só uma pincelada pra gente começar a falar um pouquinho também da sua trajetória aí no futebol. Não, show. Eu sou o Henrique Campos, tenho 30 anos, né, e comecei no futebol aqui em Mauá mesmo, né, tive a oportunidade de jogar o Júnior em Ribeirão, que muitos jogadores de Mauá iam para Ribeirão, porque o Júnior de lá era muito forte, né. Com 15 anos eu fui campeão do Júnior lá em Ribeirão, né, pelo Vila Suíça, e com 16 anos eu tive a oportunidade de ir para Itapeva, né. Foi lá onde tudo começou para mim. Primeira Copa, entro em campo com um monte de cobra criada, que hoje tem um nome aí na várzea gigantesco. Que ano foi isso, mais ou menos? Só para 2009. Legal. 2009, 2010, por aí, né? E aí entro em campo, primeiro jogo, vejo Gil, Piá, Lixo e companhia, assim, um timaço. Não vou mentir pra vocês, estou lá no vestiário me trocando. O treinador vem e fala, você vai pro jogo. Já tava mais suado que tudo. Nem parecia que já tinha jogado 2 jogos. Só de ver aqueles caras dentro do vestiário, porque você olha... Já foi pro jogo. E já fui pro jogo. Então, não vou mentir, errei tudo. Primeiro jogo, você vê um monte de cara bom, você chega achando que você vai ficar lá, tipo, vou ver os caras jogar e 5 minutinhos ali, tô lá, né? Não, o cara já, você vai pro jogo. Suei, errei tudo, mas assim começou a minha trajetória no Itapeva. Nesse mesmo campeonato a gente chegou na semifinal, né? Perdemos a semifinal, era a Copa Lorenzini, né? Dali foi pro Cruzeiro. O Cruzeiro estava na segunda divisão, né? Na época era só a primeira, a segunda divisão. E aí montaram também uma panela lá com Célio, Cabelo, Rato. E aí me convidaram. Só que lá eu já tinha ganhado essa experiência lá no Itapeva. Fomos pro Cruzeiro e conseguimos ser vice. E aí subimos o time que era o objetivo. Aí dali fui convidado para jogar no Dínamo, né? Do Dínamo fui pro Mocidade, onde eu criei uma raiz. Lá é o time que hoje eu falo que defendo da forma que eu te falei, que é com unhas e dentes, que é você ter identidade com o time. Acho que todo jogador tem, hipócrita é o que falar que não tem, um time que você se identifica, que é o Mocidade. E aí do Mocidade abriu as portas, né? Depois que eu fui campeão da especial aqui com o Mocidade, abriu as portas, fui para São Paulo, joguei no Fumaça, fiz jogos no Bafômetro, joguei no Vida Louca. E aí voltei de novo para Mauá. E aí recebi o convite do Pedreirinha. Joguei lá a Copa Amizade. Eu jogando Copa Amizade no Pedreirinha e todo mundo na Mocidade. Meu, você vai voltar, você vai jogar especial com a gente. E eu não queria voltar porque escutei algumas lendas falando, cara, quando ganha, vaza. Quando você tiver uma falta no pôster, vai embora. E aí fui para outros ambientes, mas não sei, não era a mesma coisa, por causa dessa identidade que eu tinha com Mocidade. E aí acabei voltando. Voltei, o time tava capengando na especial, né? Tava com a pontuação baixa. E aí, quando eu voltei, consegui trazer 2 jogadores e falei, ó, nosso objetivo só é não cair. Conseguimos classificar, não era cair, ainda conseguimos classificar em último lugar e ainda chegamos numas quartas de final, né? Falei pro Picolé, deixa eu te ajudar a montar o time, quero trazer todo mundo de volta, que tem essa identidade que eu tenho, né? E trazendo esses daí, a gente consegue trazer coisas novas. E eu te garanto, meus 50 anos de mocidade, eu vou te trazer um título. E aí foi quando aconteceu agora 2020, o único campeonato que teve, que foi a Copa Amizade. Foi o último jogo, né? O último jogo que eu tinha prometido para ele, que nos 50 anos não passaria em branco. Legal. E essa está sendo a minha trajetória aí no futebol. Foi histórico, né, para uma cidade conquistar esse campeonato. Vamos falar bastante desse campeonato. Na especial, certamente, uma cidade ia também vir empolgado com a taça, que na semana seguinte já ia ter a estreia, né, da especial. Infelizmente não teve os jogos, mas eu creio que uma cidade ia chegar forte. Vamos falar bastante dessa Copa Amizade. Antes da gente entrar numa cidade, que eu acho que é um assunto que vai percorrer a maioria do tempo do programa, pela sua identificação, como você disse, como foi lá no Dínamo? O Dínamo que tem um estilo parecido com o que você joga, que é um estilo, somente naquela época, né, que era um estilo mais de pegada, de torcida. Como foi essa experiência que você teve lá? Qual ano que você foi lá e como foi para você também lá? Então, foi um time que eu aprendi muito, né? Eu aprendi muito no Dínamo porque tem essa fama de ser um time que você tem que ter chegada lá, você tem que ter pegada, porque senão você não consegue fazer parte do elenco, né? E eu tenho essa característica de jogar um pouco mais duro, chegar um pouco mais forte, porém, eu sou um jogador que eu não tenho cartões. Então, assim,
Eu não gosto de brigas, né? Eu evito ao máximo. Eu acho que o futebol, ele te proporciona criar vínculos ali, seja com quem está jogando ao seu lado, quanto com o adversário. Que daqui 20 anos a gente vai ficar velho, vai jogar um veterano e a gente vai estar envolvido com as mesmas pessoas. Sim. Então eu nunca fui um jogador de arrumar briga, não tenho esse perfil, né? E a torcida do Dinamo era tão fanática e apaixonada que muitas vezes o jogador se confundia entre chegar duro e machucar um adversário, né? E eu mostrava que eu não tinha essa característica. Então, no Dinamo eu pude aprender mostrar, né, que chegar duro é uma coisa e machucar é outra, né? Você lutar pela posse de bola, ali querer a bola de volta é uma coisa e você ser desleal com o seu adversário é outra. Então, eu pude mostrar isso pro Dinamo e aprender também um pouco do que é, né, não ter essa pilha do torcedor estar falando e você ganhar a experiência de não só escutar o torcedor, mas escutar a razão do jogo. Então, no Dinamo eu pude aprender muito. Foi um ambiente muito bom para mim, porém eu tive que me moldar, né, e mostrar para todo mundo que eu não tinha o perfil que às vezes o Dinamo pedia, mas era porque a torcida era tão apaixonada e pedia tanto ali dentro, né, que eu mostrei que perder faz parte também do futebol, então não é só ganhar, né? Então eu acredito que todos os jogos, todos os times têm que pensar dessa forma. Não é porque perdeu que vai ter que bater em alguém, vai ter que fazer alguma coisa do tipo. E hoje o Dinamo tem essa mentalidade. Eu vejo que o último ano aí o Dinamo pôde subir e eu vi a sua torcida fazendo dessa forma. Apoiava quando o time estava perdendo, né? E quando perdia eu via muitos torcedores apoiando os jogadores para o próximo jogo. E aí o Dinamo voltou para onde tem que voltar, que é para a elite do futebol. Então, eu acho que essa mentalidade que eles também criaram, que precisou criar, né, acabou caindo, viu que isso não era bom, tomou punição, porque às vezes esse amor da torcida às vezes até prejudicava isso, mostrou para eles que essa evolução faz parte, que é muito bom, e hoje eles voltaram para onde tem que voltar, que é para a elite, onde eu fico até feliz. Legal, o futebol muda muito, né, não tem mais espaço, né, Henrique, para esse tipo de estilo, né, que tinha antigamente. Mas o Dinamo naquela época ainda era aquele time raiz, movia muita gente também, né? Todo mundo queria jogar no Dinamo. Ia muita gente pro campo, os jogadores, sempre muita gente dentro de campo jogando, sempre muita gente na arquibancada. E foi uma época bastante legal. Uma pergunta que eu ia fazer antes do Dinamo, eu acabei até esquecendo de perguntar para você, uma coisa importante. Você sempre gostou de jogar de volante ou foi uma coisa que foi surgindo com o tempo? Nossa, essa história é boa para contar. Acho que ele vai estar até assistindo. O Beto, treinador, o Beto e hoje onde o Vitor tá, ele vai, né? O Beto foi o responsável por eu me tornar um volante. Na época que eu fui pro Itapeva, que eu jogava júnior, eu jogava de meia, né? E ele foi pro Colorado e eu tava lá. E eu era o 10 do time, inclusive o capitão, e ele chegou, né? Quando ele chegou, ele me viu jogar e ele viu que, tipo assim, eu tava sem bola, eu tava correndo para marcar igual um condenado, né? Acabou o primeiro tempo, isso no primeiro jogo, e nós nunca tínhamos se visto. Ele chegou e falou assim, ó, você é um 10 cozido, tá? E você é um 5 foda, você é um 5 que chega, né? Aí eu falei assim, como assim? Você vai ser meu volante, segundo o tempo inteiro você vai ser meu volante. Você nunca mais vai usar essa camisa comigo. Ele falou, você tem um bom passe, você tem qualidade para jogar, mas você não para de correr para marcar. Então, daqui para frente você é meu volante. Cara, quando ele me posicionou em campo de volante, eu nunca mais quis sair daquilo, porque você jogava de frente, você recebia a primeira bola para organizar a primeira parte ali do jogo, e você estava de frente o tempo inteiro. A única coisa que eu estranhei foi os contatos, né? Porque você tá jogando de costa, você só leva contato. E ali para frente eu tive que começar a aprender a ter esse contato, né? A chegar nos adversários de forma não desleal. Então, você tentar roubar a bola. Então, ele me transformou nesse jogador. E hoje, onde eu vou, eu agradeço ele. E ele mesmo fala para todo mundo, ó, esse cara aqui, ó, que tem especial, que tem 2 amizades, que tem tudo, foi eu que formei. E eu não vou mentir, eu sou muito grato, porque ele viu isso, né? Antes eu era um jogador, eu acho que, teoricamente, aquele de médio para baixo, né? Sendo um meia, né? E ele viu esse potencial e hoje eu tenho a oportunidade de jogar até com ele novamente. Legal. Fomos campeões domingo retrasado numa Copa que teve quando voltou a pandemia. E ele era o treinador novamente. E mais um título que eu pude comemorar com ele. Você e o Beto tem história também junto, então história, legal. E é importante esses caras que têm a visão, né, de jogo. Às vezes a gente tá dentro de campo e não tem alguém para falar, ó. É o que a gente fala, o treinador, eu acho que ajuda muito. Ele né? ajuda, eu falo que dentro de um time, né? Treinador é 30%,
50% é goleiro, que pouca gente dá valor para essa posição, mas 50% é goleiro e o resto é os outros jogadores. Porque goleiro, quando ele sabe organizar uma partida, quando ele sabe conversar com o seu grupo, eu não vou mentir, é meio caminho andado, porque ele começa, tudo começa por ele, o posicionamento, a confiança, aquela primeira bola que vai, ele já pega, aquilo ali faz o time ser diferente. Passa pro time, né? Passa. E isso eu falo, goleiro é grande parte. E é uma coisa que poucos dão valor. Sim. Poucos dão valor. Já que você falou de goleiro, eu vou ler o primeiro comentário aqui no Facebook do pessoal que está participando de um goleiro. Boa. O nosso amigo K, mandando comentário, craque tatuando, craque jogando. O K que fez uma tatuagem bonita esses dias lá com você, né? Ficou muito legal. E o K, aproveitar, o K que veio aqui já falou do projeto dele, como tem pouca gente que vê isso, né? O K teve essa visão e vai formar muitos goleiros lá em Mauá. Acho que isso pro futuro, ninguém pensa no futuro, né? Acho que aqui uns 10, 15 anos teremos bastante goleiros novos e com mais qualidade em Mauá, porque os goleiros não tem onde treinar, né? Então o K tá fazendo esse trabalho lá no Muralha Kids. Parabéns pro K. Obrigado pelo comentário. A Inês mandando boa noite, a Ana Flávia mandando boa noite, minha mãe falando que é fã do Henrique, como tatuador, porque como jogador ela não foi ainda ver o Henrique, só no Diário da Várzea. Mas já agradeço. O K mandando de novo, meu parceiro Henrique e Priscila mandando boa noite. O Presida tá entrando na área aqui, o Picolé, o Presida. Um dos orgulhos da casa. Boa noite, senhores aí. Mais um moleque bom. Thiago Almeida, jogador caro. Unidos do Miranda tem essa honra. Pessoal do Unidos do Miranda, parabéns também pelo trabalho que vocês fazem aí no futebol de Mauá, que é muito legal. Tô com eles nessa Copa Amigos. Legal. Tô gostando muito de estar lá no ambiente. Legal. O Unidos Smoke é o time que acho que faz um trabalho legal de rede social também, Sim, né? Muito legal isso. O Fabiano dos Santos Henrique, top. Ele é um artista tanto no campo como na tatuagem. O pessoal comentando, mandando um abraço para você. Boa noite, Henrique. O pessoal tudo deixando um abraço. Aí o pessoal comentando aí pra você, principalmente o Picolé, que tá dando uma moral, né? É bom ter a moral do presidente também, né? Isso é bom, né? Bom saber, né? Que o presidente ainda tá ali. Legal. Eu já agradeço, desejo boa noite a todos aí. Fico muito feliz. Vou falar em cima do projeto do K, que nem você falou. É um cara extraordinário, né? Esse projeto que ele tá fazendo, poucos teria coragem de fazer por um único motivo. E eu vou falar qual muita gente não faria. Por não ganhar um centavo. Eu acho que hoje o ser humano está fazendo as coisas só em cima de valores, né? E o K é um exemplo de que faz as coisas que agrega valores, mas não que tem valores, né? Isso é muito importante. E isso é muito importante. Eu falo hoje como um microempreendedor, eu vou ser um cara que quando voltar a pandemia, eu sei a dificuldade que o K vai ter. Então eu convido já a todos que podem, né, ajudar de qualquer forma o Muralha Kids. Porque eu conheço a história do K, conheço a história do Muralha Kids e o que ele faz é impressionante. Então, você aí que estiver em casa e puder tocar seu coração e puder ajudar, seja como for ele, ajude. Porque é um projeto que vai formar muito ser humano por quem está por trás de tudo, né? Que é o K, que é um ser humano extraordinário. Então, e é o que você estava falando, goleiro, né? Goleiro. É o único cara que teve coragem, né, de fazer isso. Então, hoje, a dificuldade na várzea é de encontrar goleiros. Você sempre vê os goleiros em vários lugares ao mesmo tempo, porque só tem eles. Então, o K vai ser responsável por reformular e trazer a oportunidade de todos os times ter bons goleiros, né? Então, eu acho que o K no futuro, aí daqui 10, 15 anos, vai ser um cara muito responsável pela várzea em si. Não só por hoje, por Mauá, por essas crianças, mas ele vai ser responsável por, daqui 15 anos, a várzea estar num nível até mais alto do que está hoje. Papel de liderança que ele vai ter. Liderança. E o K tá no 50% que você falou dentro de campo também. Tá, com certeza. Fala, se posiciona e passa essa confiança de quando vem a primeira bola, ele pega. Se ele não pegar, ele mostra que tá no jogo, então o K é sensacional. Detalhe, não tive a oportunidade de jogar com ele? Só hoje até agora contra. E dei a sorte de todos contra ele cair. Tá freguês, hoje tá, infelizmente. Ô, cara, vou ter que filmar um jogo lá pra ver se eu dou sorte pra você. Porque ele fala que quando eu tô, ele faz umas defesas um pouquinho mais difíceis. Mas quando você tá, eu também ganho, então vamos ver pra quem vai ser esse pé de coelho. Vamos ver pra quem vai ser esse pé de coelho. Legal, parabéns pro Caio e obrigado a todo mundo que comentou. Henrique, agora vamos falar um pouquinho que não tem como a gente dedicar um tempo do programa pro Mocidade. A gente que se conheceu ali em 2016, eu acho que ali... foi um marco, né, na história também da Mocidade, que já vinha com 3 canecos, chegou ao 4º caneco naquele ano, que vinha já há alguns anos tentando.
e conseguir um caneco da extrema importância contra uma equipe que era próxima, que foi uma final emblemática. E ali foi uma campanha que todo mundo fala aqui, quando vem do pessoal do Mocidade, assim como o Picolé, o Luizinho veio aqui falar que foi uma campanha emblemática, uma campanha que ficou na memória de todo mundo. E como foi para você 2016, como foi esse ano para você? Também está marcado na sua história como jogador, também evoluiu bastante você como jogador. Como foi 2016 para o Henrique? Foi extraordinário. Eu cheguei no Mocidade em 2015, né? Quando a Mocidade não estava bem, a gente não estava se encontrando, a gente não estava se encontrando em campo. Tinha um elenco muito qualificado e não se encontrava em campo, né? E a gente beirou ali a zona do rebaixamento, foi bem desesperador, né? E eu lembro de um jogo, né? O Picolé vai lembrar desse jogo para sempre, ele sempre comenta comigo, né? Que teve um jogo que ele tirou o atacante e colocou de volante, né? E eu fiquei muito bravo, porque ele me colocou de suplente, né? E eu não entendi, porque na hora ele estava desesperado e ele colocou um cara que tinha que fazer gol, porque o que a gente precisava era resultado, colocou numa posição que não fazia o gol. E a única coisa que ele fazia naquele período dentro de campo era chutar a bola para fora e comemorar. E era uma coisa que eu fazia, também com eficiência, né? Mas eu entendi, fui embora do Juá, né? Eu tinha deixado meu carro na sede, e eu tinha ido com o Picolé para o campo, e eu fui embora do Juá até a sede andando, revoltado. Tão bravo que você ficou? Tão bravo que eu fiquei. Eu acho que nesse jogo foi 0-0, não tinha nem vindo o resultado positivo. Uma caminhadinha boa até a sede. Foi uma caminhadinha boa, mas foi uma caminhada que eu fui refletindo, né, sobre o que tinha acontecido. E ali eu também criei essa raiz com o Mocidade, que foi ali, era o pontapé para mim sair. Porque quando um jogador quando um treinador, que no caso era o presidente, então a emoção dele era muito maior do que como treinador naquele momento. Ele só estava desesperado pelo resultado, né? Ele ter me tirado para colocar um atacante na minha posição foi uma coisa que eu não entendi. Então qualquer outro jogador no meu lugar teria ido embora, mas eu não, esfriei a cabeça, né? Vi que era desespero. Depois a gente foi pro próximo jogo com tudo alinhado, eu joguei, o atacante voltou para sua posição e a gente ganhou o jogo e conseguiu sair da zona de rebaixamento na última rodada. E aí ficamos na especial. Aí foi pro mata-mata, que foi até as quartas que você Não foi nesse ano. Esse foi o primeiro. Só saímos e não caímos. Beleza. Aí 2016 a gente se uniu de verdade. Falamos, esse ano a gente vai montar um elenco, né, que vai ser diferente. Que a gente vai priorizar jogadores que gostam do Mocidade. E a gente priorizou os jogadores próximos do Mocidade, próximo de Mauá, estando em Mauá, né? Que o Mocidade tinha muitos jogadores de fora, né? E eu particularmente não vi aquela identidade do cara chegar de São Paulo e esperar um bom resultado e tá ali. Não, o cara acabava o jogo, ganhando ou perdendo, ele já saía para outro jogo. Então eu falava que essa identidade precisava ter dentro do Mocidade, para deixar de ser um time que só tinha jogadores bons, né, para ter uma identidade. Foi quando em 2016 a gente fez isso, né, montamos um elenco onde ninguém acreditava, porque vim de uma zona de rebaixamento só se classificar para não cair, né, e a gente chegar lá em 2016, todo mundo falava, Mocidade é um time de camisa, né, mas não tá nem no radar de ser campeão, né. E aí, primeiro jogo, a gente vai São João, a gente perde 2-1. Esse jogo foi histórico para a campanha, né? Foi histórico. A gente entra dentro do vestiário e é jogador trocando soco. Jogador trocando soco. Meu goleiro sai na mão com o meu atacante, meu volante que vai ajudar o atacante sai na mão com o meu lateral, e aí foi nisso tudo. Acabou a briga, acabou os socos, a gente se fechou na roda e falamos, daqui pra frente, só quem tem vergonha na cara que vai ficar aqui dentro pra vestir essa camisa. Daí pra frente a gente embalou. E aí fizemos o ano que a gente fez. Não perdemos mais nenhuma partida, ganhamos tudo, aproveitamos vantagem de empate, mas não precisamos, e fomos até a final com esse espírito de estamos fechados, estamos juntos. Unido, né? Estamos juntos, estamos unidos. O seu goleiro que participou lá não era o Kaique, não, né, da briga que você falou? Não. O goleiro foi o Ronaldo, né? O primeiro jogo foi o Ronaldo. Bom goleiro é também. Um bom goleiro, um ótimo goleiro, mas naquele momento ele vinha tendo problemas pessoais, ele não quis abrir pro grupo, né? Então, os problemas que ele teve acabou influenciando dentro de campo, e isso era uma falta de transparência que tinha dentro do Mocidade, né? Falar a verdade era uma coisa que estava faltando. Compartilhar só com o ser elenco, transparente, né? Quando a gente entra dentro de campo, se você tiver com um problema, o seu problema é dos outros, porque se você errar, todos vão errar. Então eu acho muito importante essa transparência, né? E o Ronaldo naquela época decidiu não falar, né?
e acabou errando no jogo e onde veio a primeira derrota do campeonato. Então aquilo ali foi muito pesado, né? Na sequência chegou o Kaique. E o Kaique já estava já pré-assinado com a gente, então isso estava pesando também no Ronaldo, essa pressão de saber que o Kaique tinha acabado de chegar do profissional e já estava com a gente ali no grupo, só não pôde ir no primeiro jogo, então fez ele vir a acatar com um erro, né? Mas depois a gente mostrou a importância que o Ronaldo tinha e o Kaique chegou e a gente conseguiu embalar com o Ronaldo no grupo, tanto que o Ronaldo é campeão junto com a gente, porque ele estava lá em todos os jogos, ele acompanhou nós, jogou também em outras partidas, quando a gente também estava embalado, ele jogou. Então ele também faz muita parte desse ciclo, porque eu falo, talvez se não fosse o erro dele, a gente não teria criado esse vínculo que criou. Então o Ronaldo tem grande parte do título também. Sempre quem acompanhava aquele campeonato viu o Ronaldo sempre comemorando, participando do jogo, ajudando o Marcelão na beira do campo também. Isso. Então realmente foi bem frisado, o Ronaldo foi muito importante. Bastante. Marcelão muito importante também para essa conquista? Muito. O Marcelão, ele conseguiu administrar a vaidade de todo mundo que tinha dentro do elenco, né? Como eu falei, como tinha ali 4, 5 jogadores que vinham de outra região, né? É difícil para um treinador que sabe que na várzea tem a ajuda, que a gente sabe, né? Sim. Saber que esses caras de São Paulo, eles acabam tendo uma ajuda um pouco maior. O custo para o time é um pouco maior, né? E ele, tipo, desbancar, falar que os caras não é o seu momento, porque o momento é desses caras que estão correndo mais agora e vocês vão ter que aguardar, é difícil, porque esses jogadores vão cobrar o presidente, vão cobrar a diretoria, que querem jogar também, né? Então o Marcelo teve o pulso firme, ele teve o aval dos líderes do time, né? Eu, Luizinho, que estava ali há mais tempo. O Bala tinha acabado de chegar em 2016, trouxemos o Bala em 2016, mas ele também já, por ter uma liderança nata, ele já chegou com esse corpo de líder dentro do time, né? Então a gente chegou no Marcelo e falou: Marcelo, se a gente não estiver bem, a gente sai. Não é porque a gente é os líderes do grupo que a gente tem cadeira cativa. E o Marcelo falou: comigo ninguém tem cadeira cativa. E aí foi assim que o Marcelo soube administrar o grupo, né? Eu também sempre procurava conversar com os jogadores que ficavam de suplente, porque eu já fui suplente e ninguém quer, ninguém gosta. A gente às vezes trabalha a semana inteira, chega o domingo, a única coisa que a gente quer é jogar, né? Mas quando a gente mostra a importância de um suplente, que muitas vezes muda um jogo, como a gente fez no Pedreirinha, quartas de final, Gil Marcos, um jogador extraordinário, que qualquer um quer ter no time, tinha acabado de vir do Scorpion, chegado numa final, é um cara que seria titular em qualquer time, estava no banco, cabisbaixo. Nesse jogo ele não quis nem rezar com a gente, não quis rezar. Eu cheguei nele e falei: Gilmar, você não sabe a importância que você tem pro time. Você é jogador 1000 vezes melhor que eu. Eu tô tendo a oportunidade de entrar jogando, mas você vai ter a oportunidade talvez de entrar e fazer o gol, porque talvez eu não vá fazer esse gol, porque você joga muito mais bola do que eu. Nesse dia eu falei isso, lá no Itapeva pra ele. Ele olhou dentro dos meus olhos e falou: eu vou ficar, mas é por vocês, por alguns jogadores só, né? Eu falei: não, você vai ficar porque você hoje veste essa camisa, é por isso que você tem que ficar, não é só por mim ou só por Luizinho, você vai ter que ficar porque você veste essa camisa e você é importante para nós. Faço 10 minutos do segundo tempo, o cara entra. Faltando 10 minutos para acabar o jogo, ele manda uma pomba sem asa lá no ângulo. Faz o gol ali. Faz o gol e leva e selou a gente para semifinal. Então ali eu mostrei, ele eu acho que aprendeu a entender o quão importante é o jogador dentro do elenco, não só entre os 11 titulares. Acho que foi na semifinal esse jogo. Foi na semifinal. Selou pra final. Selou pra final. Legal, esse jogo foi histórico mesmo. Foi histórico, e ali mostrou o quanto é importante um jogador como suplente. Né? Então, sempre tá focado ali sempre fora. Focado. Né? Ele, naquele jogo ele tava com tanta vontade de jogar que quando ele viu que ele não seria titular, ele desmoronou de raiva. Mas era excesso de vontade de querer estar em campo, né? Sim. E aí quando ele entrou, ele resolveu a partida 1-0 pra gente contra uma equipe fortíssima, que era o Pedreirinha. Matias treinando o Pedreirinha. Todo mundo tava colocando o Pedreirinha como o campeão. Quando chegou nas quartas de final, o Pedreirinha já era o time que todo mundo falava que ia ser o campeão, né? Sim. E a gente só ganhou, acho que, crédito de ser uma equipe forte quando a gente passou deles. Então imagine, até a semifinal eles eram um time desacreditado. Quando ganhamos o Pedreirinha, aí sim falaram: agora pode ser campeão. Claro, mas a gente já estava na final.
Até lá a gente não estava sendo um time acreditado a chegar à final. Correndo por fora, né? Correndo por fora. E o Pedreirinho foi campeão no ano seguinte, naquele ano parou numa cidade que foi um jogaço aquele Jogaço, mesmo. falaram que foi o melhor jogo do campeonato. Sim. Né, o melhor jogo. Porque final é mais difícil, né? Já era um E clássico, no estádio também, né? já era um clássico, dois times com cautela, tipo, não posso tomar o primeiro gol. Então o jogo fica um pouco mais fechado. Já contra o Pedreirinha foi um jogo de lá e cá. Quem assistiu o jogo era chute de um lado, chute do outro. Então Sim. quem assistiu o jogo falou que foi o jogo mais técnico, bem Foi jogado muito bom, que né? teve. Ali tinha 22 jogadores qualificadíssimos em campo, né? Então foi um jogo muito bom. Mas você falou da final que foi 0x0 amarrado, em compensação os pênaltis foi emocionante, porque foi 9-8 para o Mocidade, então foi uma disputa extremamente acirrada. Quando um perdia, às vezes o outro perdia também. No final ficou emocionante. Lembro do Picolé, ficou sozinho assistindo até o jogo. Isolado. Mas para você, eu queria fazer uma pergunta antes de falar do título. Qual foi o jogo que você mais gostou naquela temporada de você em campo? Que você falou, pô, esse jogo aqui eu fui bem demais, ou um jogo que te marcou, além pode ter até sido esse que você citou, o primeiro, ou contra o Pedrinho, mas qual foi o que você mais gostou ali naquele campeonato? Eu acredito que foi contra o Itapeva, né? Foi um jogo que teve... era muito difícil, porque se a gente ganha, eles iam cair, né? Era um jogo que valia... Nós já estava classificado, e valia muito pro Itapeva e pro Mocidade em si. Como já estava classificado, normalmente o time entra meio que, tipo, já estamos classificados. Dá oportunidade até para os reservas. Isso, né? E ali a gente falou, né? A gente não pode vir a campo para querer perder para ninguém. Independente da situação do time deles, a situação do time deles foram eles que se colocaram nessa situação. A gente não tem culpa. Então hoje quem vai entrar em campo vai ser os 11 melhores escolhidos pelo Marcelo, e os 11 vai fazer um jogo como se fosse uma final, né? E do outro lado tinha só craque. Itapeva sempre monta um time absurdamente forte. E para mim foi importante porque, para mim, colocar isso dentro da cabeça dos jogadores que estavam dentro de campo, que ali era uma final também, né? Porque a gente podia simplesmente perder para o Itapeva, tá classificado, e eles se classificarem lá na frente, a gente sair para o Itapeva, porque era um time com muita qualidade. Então eu fui um grande responsável, falava pro Luiz, que era um dos líderes, tipo, o líder nato do time, falava, Luiz, nós vamos ter que colocar na cabeça de todo mundo que nós temos que ganhar esse jogo. E do outro lado tinha que marcar camisinha, macho, tipo, caras que eram absurdamente técnicos, né? E eu falei, eu não deixo o camisinha jogar e você toma conta do meio de campo. Ele não joga, ele não vai pegar na bola, ele não vai virar uma vez, ele não vai virar de frente pro gol. Ele não vai fazer nada, né? E toda a bola que eu pegar só esteja do meu lado, porque eu vou ficar sem perna marcando para vocês. E foi o que aconteceu. Tem até a foto que saiu, tá? Um lance que eu tô marcando camisinha, né? Ele me procurando com a mão e eu tava praticamente por baixo do corpo dele tirando uma bola. Então eu tava, tipo, muito focado. Deu a vida ali. Dei a vida ali naquele jogo onde não valia, tipo, uma classificação, porque já estávamos classificados, mas para mim valia muito porque eu tava pensando no futuro do Mocidade, que lá na frente podia vir a pegar o Itapeva se a gente deixasse eles voltarem pro campeonato. Então aquele jogo para mim valeu muito. Mas assim, todos, né? Tipo, sim, eu tive a oportunidade de jogar todos do campeonato. Eu fui o único do time que jogou todos de titular, até o Luiz saiu, né, para fazer um revezamento, e o Marcelo não me tirou, então eu joguei todos, então para mim todos foi muito importante. Na final também, né, me encarretaram de marcar o Sabotagem, que tinha acabado de chegar em Mauá e estava voando. Ele tem 1,90 de altura, então você marcar um cara muito mais alto que você é uma tarefa difícil. Para você conseguir deixar seu zagueiro jogar, sim, com facilidade, pegar só rebarba, né, é difícil. Primeira bola do jogo, um quebrão do goleiro veio e eu ganhei do cara de cabeça. Tipo, o cara com 1,90 de altura, eu ganhei. Já dá confiança, né? E aí eu já entrei no jogo. Quando eu, tipo, primeira bola ganhei de cabeça já era. Não perdi mais nada no chão pra ele, nem no alto. E ali também foi um jogo muito emblemático pra mim, porque era um clássico. E é como eu falo, né? É um clássico que, pra quem tava às vezes narrando o jogo ali, não sabia nem meu nome. Só falava, camisa 5, Mocidade, por causa desse lance de mídia, né? Então eu tinha pouquíssima mídia, pouca gente fala, né? E eu sabia dentro do grupo a importância que eu tinha. Que é o que eu vejo na Várzea, muitos jogadores de qualidade não ter o nome falado, né? Não ser lembrado de uma forma positiva para a mídia, mas sim para o clube. Então eu acho que esses jogadores para mim são os que têm mais valor. Sim, os que carregam piano, literalmente, né? Literalmente. E hoje eu vejo que, tanto no profissional, né? Sim. A gente vê os times que têm mais dificuldade,
é porque abrem mão desses jogadores, que hoje parece que o futebol está mostrando que esses jogadores não são úteis, né? O cara que só corre para que o 10 seja o melhor em campo. Então, a gente vê que na várzea está perdendo esse valor, esse tipo de jogador, e no profissional. E aí a gente está escutando hoje todo mundo falando, o futebol é simples, precisa de um cara para marcar. Aqui no tal time não tem o cara que marca, não tem o cara que, tipo, é ruim dando um passe, mas em questão da marcação, né? Então a gente vê que estavam se perdendo e agora, pós-pandemia, a gente vê os times voltando e vê que a dificuldade dos times que jogam sem esse cara dentro de campo sofre. Né? E cansa mais quando não tem um cara assim, né? Com certeza. Porque não tem quem corre ali pra ganhar a primeira bola. Eu acho que a primeira bola, dentro de um campo de jogo, a primeira bola é uma das mais importantes, né? Normalmente esse jogador é o que tem menos qualidade técnica, né? A gente pode ter certeza que é os que menos tem qualidade técnica, mas é importância. Vamos falar de um Corinthians, como a gente falou, de um ídolo. Não, vamos falar. Não, mas eu tenho até para falar do próprio Palmeiras. O Palmeiras, enquanto não tinha o Vieira, né, o Patrick Vieira estava capengando com isso, não tinha essa posição com um cara formado que pudesse fazer isso com qualidade. O Patrick Vieira veio, né, e mostrou isso, que é um cara que marca e simplesmente tem um bom passo pro lado ali, que faz com que os outros joguem, e tem um ótimo chute. Então, assim, eu acho que esse jogador hoje, por estar escasso, o primeiro que aparece vai embora, porque vira ídolo rápido do time. Exatamente. Porque ele corre, ele dá carrinho e chuta quando precisa. Se o chute vai ser bom ou não, é consequência, mas ele chuta. Ele demonstra que a camisa ali tá valendo, tem valor. Então, no Corinthians hoje a gente vê dificuldade de ter esses jogadores. E nos times que estão lá em cima, todos esses times têm. A gente vê o Ilharão no Flamengo. Se você for ver, é o que menos tem mídia, é o que menos falam, verdade. O que mais querem tirar do time. Contratação barata, né? É o que mais querem tirar. Se você falar assim, quem você tira do time do Flamengo? Vão falar, o Ilharão. É o primeiro que vão falar. Exatamente. E até a gente sem pensar. A gente sem pensar aqui fala rápido o Ilharão. Mas tira ele do time e vê se o Flamengo não vai vir a passar a tomar vários gols. Entendeu? Então, assim, muitas vezes a gente quer só resultado em pró, fazendo 3, 4 gols, mas não vê que 1-0 é ganhar o jogo. 1-0 você ganha o jogo. E muitas vezes você só ganha de 1-0 porque você tem esse jogador que não deixa vazar, vir esse buraco entre as linhas, que é da defesa ali, né? Que eu falo que é um dos setores mais importantes a defesa, desde que tenha ajuda. Porque exatamente. Nenhuma defesa sem ajuda consegue ser boa. Pode ser quem for. É verdade, o Ilharão que jogou no Corinthians não teve esse valor, né, no Corinthians na época, e no Flamengo ele chegou, no Botafogo ele já chegou também nessa posição, arrebentando, e é um excelente jogador, e carrega piano também no Flamengo. Estão tentando às vezes tirar ele para pôr o Thiago Maia, que também é muito bom, mas não é pegada, não ele é pegada. Ele solta mais a bola e chega mais próximo do ataque, né, então... Eu acho também que o Ilharão tem esse papel fundamental. Eu posso falar de um time de Europa que sofreu com isso, né? Agora teve a oportunidade de chegar na final da Champions porque entendeu que isso é muito importante. Tirou um cara da zaga para colocar na frente da zaga. Então, com essa concepção de só marcar para os outros jogarem. Paris Saint-Germain. Foram Marquinhos. 3 anos aí que o Paris Saint-Germain chegava nas quartas, numas oitavas, e tomava só sapeco de 2, 3 gols e não detectava o problema. O único campeonato que o Marquinhos só jogava na Champions de volante, no campeonato francês ele jogava de zagueiro, chegaram na final. Graças a um cara que só marcava e quando roubava a bola tocava pro lado pros melhores, que eram tecnicamente, faziam a função melhor que ele, mas ele estava ali, tiraram ele da zaga, colocaram outro zagueiro e ele na frente da zaga. Ele fez essa função e o Paris Saint-Germain pôde chegar na final. Eu acho que um detalhe dentro do campo de jogo faz toda a diferença. Sim, e é um excelente jogador. E no Corinthians não foi aproveitado também, já que você falou do Corinthians. O próprio Tite dispensou ele era zagueiro na época. E ele foi para Roma por empréstimo praticamente de graça. Mas o Tite trouxe alguém que tinha essa característica que fazia muito bem, que era o Ralf. Então, o Ralf, que é um volante como você, que não toma cartão. Não toma cartão. Não toma cartão, se você falar tecnicamente, esperar um lançamento dele, a cada 10 ele vai acertar um. Mas se ele roubar a bola e tocar para o lado, faz com que os outros joguem. Então o time tinha um mecanismo que fazia. Tipo, vamos colocar o Luan. Se você tem um Ralf que só vai roubar a bola e tocar no pé do Luan, o Luan ia passar a jogar a bola. E eu acho que é isso que não tem hoje no Corinthians. Cara que simplesmente faz falta o Ralf rouba a bola. Eu acho que de todos esses medalhões que saiu, era o único que eu colocaria no time hoje, era o Ralf. O Jadson não, né? O Danilo também não, mas o Ralf eu acho que eu faria isso porque ele tem essa consciência.
eu não tenho o melhor passe que eu posso Sim. ter. Então, quando ele roubava a bola, se o Luan estava do lado dele, ele dava. Se não era o Luan, qualquer jogador que estivesse do lado dele, ele dava. Ele não tentava o passe mais longo. Então, essa consciência do jogador eu acho que é importantíssima. Legal. E hoje todo mundo tenta tirar isso do jogador. Até Sim. de mim, já na Várzea, já tentaram falaram pra várias você? vezes. Não, várias vezes. Ah, você tem que tentar começar a dar passe de profundidade e tal. Eu falava, tá, e se eu começar a marcar e dar passe de profundidade, pra que você vai trazer um 10 que vai ganhar horrores aí, não vai fazer nada? Sim. Então eu prefiro roubar a bola e dar pra ele. E ele faz isso daí. Então você já pensa em trazer alguém pro seu time que faça isso. Porque a única coisa que eu vou fazer é roubar a bola e dar pra ele. Cada um tem então, seu papel É fundamental. isso, eu né? penso isso. Isso é dentro de qualquer coisa. Dentro da família, dentro do trabalho, dentro de qualquer lugar, cada um tem seu papel fundamental. Já que a gente falou do Ralf, tem um jogador no profissional, ou já teve, não sei se aposentou, que você admira ali na posição que você joga? Além do Ralf, caramba, é difícil pensar em alguém assim tão... É que o tão Ralf rápido. marcou muito, acho que um jogador difícil, um jogador da posição tomar um vermelho, né? Eu acho que é só por isso. Eu acho que o Ralf, eu sou ídolo dele porque se você olhar um campeonato inteiro brasileiro lá, com 39 rodadas, o cara ter 3 cartões amarelos é uma coisa surreal. Assim, num time onde a torcida pede, né, essa chegada, Dínamo, né? que é o lance do Dínamo, e mesmo com a torcida pedindo, ele conseguiu se tornar ídolo sem ser um jogador violento. Então, pra mim, o Ralf é o maior espelho da minha posição que eu tenho. É o Legal. Ralf. Por não ter cartão. Outros jogadores que têm a chegada, mas que conseguem ganhar a primeira bola, que garantia, eu falo até do meu time rival, né? Tirando o Ralf, eu acho que Felipe Melo, pra mim, Muito forte, muito o seguro, cara... né? Eu só acho que esse lance de ter um distúrbio ali na hora do jogo, de às vezes Vibrar ganhou a bola muito. de cabeça, ainda quando tá caindo, vai lá e dá uma cotovelada. Eu acho que essa parte desnecessária dele não deixa ele ser até número 1 pra mim como ídolo. Porque se ele não fizesse isso, ele seria até melhor que o Ralf por ele ter as outras qualidades como volante. Que ele tem o passe. É o passe, Entendeu? além Ele do tem passe o longo, resto. né? Ele tem o resto que precisa. É só esse distúrbio dele que deixa dele ser o melhor volante pra mim que eu vi jogar na minha época. E o Felipe Melo é um jogador muito forte, um jogador muito bom. Antes da gente encerrar o programa, que eu agora vou aqui, eu queria só fazer uma pergunta para você que eu acho que não tem como fazer. O Mocidade é o atual campeão da Copa Amizade. Você encerrou antes da pandemia com uma taça, que isso é muito importante, com bastante jogadores que estavam em 2016, podemos dizer que jogadores voltaram um pouco mais experientes, mas voltaram para ser campeão novamente pela Mocidade. O que significou para você essa taça, principalmente numa Copa Amizade, que é um dos campeonatos mais difíceis aqui da região do ABC? Nossa, significou muito porque ali eu pude ver o valor que nem eu tava falando, de construir uma amizade dentro do futebol, né? Ali eu pude convidar jogadores de uma forma que o Mocidade não estava com uma estrutura financeira muito boa. Então foi um convite de amigo que eu refiz para todos aqueles que tinham saído, né? E você trazer caras que estão no auge do futebol ali, que todos os times querem, é difícil. E eu consegui convencê-los de voltar pela minha amizade assim, que eu tinha por eles e pelo que a Mocidade também ofereceu naquela época, né? E a gente poder remontar isso, né? Até brincaram comigo quando eu fui chamar o Luiz de volta. Falaram assim, eu acho que o Luiz, não precisamos do Luiz agora. Porque você já está aqui, você faz essa função muito bem, né? E o Luiz está jogando para São Paulo, talvez não vai dar prioridade. E eu falei assim, eu vou trazer o Luiz de volta e o Luiz vai voltar para a Mocidade assim como ele era em 2016. Ele vai voltar como capitão do time. Aí eles falaram, você é louco, mas o capitão do time é você. Eu falei, então vai ser eu e ele. A gente, se for necessário, divide a tarja de capitão. E aí, dentro da diretoria, de primeiro impacto foi essa rejeição, né? E eu falei, não, ele vai voltar, porque ele é a alma do time, assim como eu também penso assim. E eu falei, Luiz e o Bala é necessário para esse time. E aí eu trouxe de volta, primeiro jogo, eu e ele jogamos juntos, arrebentamos com tudo. Matou a saudade. Matamos a saudade, tiramos uma foto falando que a dupla tinha... E nós pudemos hoje, né, na ocasião da final, erguer a taça juntos. Então foi muito emblemático para mim conseguir montar esse elenco aí que praticamente ninguém queria voltar, se fosse só convite da diretoria, mas eles aceitaram por conta de mim. Então foi muito bom. Legal, e você falou dos jogadores que vieram, tinha o Alisson, que era muito bom também, e o Camisinha mandou um abraço para você, Henrique Parceirão, Vitor Sem Palavras, Camisinha, que jogou muito também, joga muito, né, joga muita bola, e participou também com vocês, né? Participou, foi um convite meu, né, Legal. conversei com ele, já tinha conversado um ano antes, né,
O Camisinha é um cara que aprendeu muito com a gente e a gente com ele, né? Legal. Ele era um cara que se comprometia com todo mundo e no final era difícil ele conseguir cumprir com a palavra com alguém, né? E a gente foi mostrando, né, o caminho para ele de quão importante é você falar e focar que você quer estar em um lugar. Você falar, eu estou nesse lugar e estar só nele, né? Então ele pôde falar, ó, estou com vocês, porque ele estava voltando de uma lesão, né? Então a gente falou, ó, a gente quer você inteiro, né? Você voltou de uma lesão e a gente está com você, né? Primeiro eu lembro que ele chegou na Lorenzini, ficou no banco um jogo, aí você já vê um jogador de alta qualidade no banco. Na hora que nós sai um gol, primeiro levantar e comemorar. A gente Legal. falou, ele tá no grupo. Tá junto. Ele unido. tá junto. Entrou no jogo, fez uma partidaça, já ganhou a camisa jogando, não pelo nome que ele tinha, né? Ele ganhou a camisa jogando e pôde despontar até a final da amizade jogando. Legal. Então foi um cara que fez a gente aprender com ele e ele aprender com a gente. E no Mocidade é fácil lá, porque o clima lá é muito legal. Quem conhece sabe, o pós-jogo também é muito gostoso lá na sede do Mocidade. Só para ler aqui antes um comentário, Igor, antes de falar dos jogos do fim de semana e me despedir aqui do nosso amigo hoje. O Bala falou assim, grande Bala, também obrigado pela participação. Falou do jogador, jogador Palmeiras, o mano aí já fica feliz. Falando de você que já falou do Palmeiras, já fica feliz. Depende do jogador. Depende do jogador, então. Eu falei que um traz felicidade esse, né? Gente, rapidinho, só pra gente falar os jogos do fim de semana e dar boa noite pro Henrique. Só vou falar o jogo que vocês falam rapidamente quem ganha. Vasco e Flamengo jogam sábado, abrindo a rodada do Campeonato Brasileiro. Flamengo. Coritiba e Fortaleza. Fortaleza. Boa. Fortaleza. Jogão, Palmeiras e São Paulo. Eu chuto o empate. Eu chuto São Paulo. São Paulo. Eu não falei meus jogos, é Flamengo e Fortaleza, eu também aposto no São Paulo. Acho que São Paulo ganha esse jogo. Atlético Mineiro e Goiás. A lógica é Atlético Mineiro. Atlético Mineiro. Atlético Mineiro. Atlético Mineiro. Domingo, Fluminense e Bahia. Bahia. Fluminense. Fluminense também. Santos e Grêmio. Santos. Grêmio. Santos. Atlético Goianiense e Red Bull Bragantino. Empate. Atlético Goianiense. Eu vou de Atlético Goianiense também. Sport Recife e Botafogo. Eu acho que dá esporte. Esporte favorito também, acho. Botafogo. Acho que dá esporte também. Internacional de Porto Alegre e Atlético Paranaense. Eu acho que o Inter leva. O Inter, Também você? acho que é Inter. Também vou de Inter. Ceará e Corinthians para encerrar a rodada no domingo, o jogo meio sofrido. Aí eu sou corintiano, em qualquer situação vai ser Corinthians. Eu também vou postar no Corinthians dessa vez. É no Castelão. É no Vai, Castelão. Gordiola, vai, Gordiola. Legal, gente. Obrigado a todos que participaram. Igor, já vou dar boa noite primeiro para você antes de me despedir do Henrique. Obrigado pela participação. Bom fim de semana. Vai com calma sábado com o seu Palmeiras. Não fique muito nervoso, tá? Pode deixar, pode deixar. Obrigado, viu? Sábado eu tô de folga e eu vou acompanhar. Legal. Boa folga para você e bom fim de semana. Valeu. Boa E noite, bom feriado. Vitão. E boa noite, Henrique. Henrique, não tem como agradecer hoje a sua presença aqui. Você que é um grande jogador. Eu gosto muito do seu futebol. Eu acho que você é um jogador excelente. Faz o feijão com arroz ali como ninguém. Tem um passe muito bom, como diz o Beto aquele dia. Então, parabéns pela sua trajetória. Parabéns pelos títulos que você conquistou e pela pessoa que você é. Que representa aí também, não só para o futebol, mas como para a mocidade. Você que está na história da equipe. Logo a gente vai fazer uma tatuagem lá, tá? Quando eu criar coragem, não sei, pode ser nunca, não sei. Mas o importante é você levar sua mãe. Levar minha mãe lá para fazer uma tatuagem com você. Parabéns pelo trabalho que você também faz como tatuador, que a gente sabe que é uma profissão de extrema qualidade, é uma arte muito bonita que você faz lá. E parabéns por ser jogador como você é. Obrigado por ter vindo. Boa noite e já deixar suas considerações finais aqui no programa. Aí eu agradeço, um obrigado a todo mundo que acompanhou, obrigado aqui à rádio de ter cedido esse espaço para mim, tá? E só tenho a agradecer mesmo, tanto como jogador como tatuador, né? Sei da sua sinceridade, sei que essas palavras são verdadeiras, então isso me deixa muito feliz. E como eu disse, eu espero que essa pandemia, né, faça com que todos reflitam sobre muitos valores que estavam perdidos, né, e que agora fizeram a voltar a ter esses valores, tanto na várzea, quanto pessoas, quanto projetos. Então, o que eu desejo a todos aí é que quanto mais tocar no seu coração, faz. Se você puder ajudar, ajuda, né? Se você não puder ajudar com tempo, ajuda com palavras.
faz o que puder para você melhorar aí o caminho que você trilha, porque quando você melhora o seu caminho, as pessoas que estão em volta também vão melhorando. Então é o que eu penso sobre pessoa e futebol e tatuagem e tudo. Legal. Tudo é história. Legal, parabéns, viu? Obrigado a todos. E quando voltar os jogos, já fica o convite aberto para você voltar e a gente falar bastante de bola rolando, que vai ser muito legal também. Igor, boa noite novamente. Henrique, obrigado pela participação. Boa noite. A gente vai se ver muitas mais vezes aqui. Lá no Unidos do Miranda também, né? A gente, nem falei do Unidos. Mas a gente vai estar lá no Unidos, a gente faz uma cobertura legal lá pelo Diário da Várzea, a gente faz uma entrevista lá com você também pelo Unidos. Gente, obrigado a todos que comentaram, que deixaram a participação no nosso Facebook. Terça-feira estaremos de volta, segunda-feira feriado não estaremos aqui, viu, Igor? Só terça-feira. Então, terça-feira vamos voltar já com a rodada do final de semana e todos os jogos que teremos aí do Campeonato Brasileiro. Boa noite, até amanhã e bom feriado a todos. Você ouviu Guardiã da Bola. Guardiã da Bola.